Olá pessoal, apesar de todos os avanços da ciência e da tecnologia, às vezes acontecem coisas completamente misteriosas que deixam a comunidade científica em um beco sem saída. Alguns achados ocorrem de repente, como se a própria natureza estivesse dando um quebra-cabeça para a humanidade e dizendo: vamos lá, tentem resolver isso. Hoje falaremos justamente de uma história assim. Vamos lá. Imagine que você está sentado numa praia deserta na costa do Oceano Pacífico. As ondas quebram, as gaivotas voam, sob os seus pés se encontra uma praia de areia fofa e quente. A maré começa a baixar. De repente, você nota algo estranho, ou melhor, algo incrível na água. Foi exatamente o que aconteceu em 2001 com o Dr. James Delgado, um arqueólogo marinho que estava de férias no Panamá e terminou fazendo uma visita à ilha de San Telmo. A primeira coisa que ele viu enquanto a água recuava lentamente foi uma torre metálica antiga e enferrujada coberta de conchas, algas e outras espécies marinhas. Mas quanto mais a maré baixava, mais aquela coisa incompreensível tomava formas inesperadas. O arqueólogo lembrou que tinha ouvido uma história dos pescadores locais que dizia que durante a Segunda Guerra Mundial, um barco espião japonês afundou na costa de San Telmo ao tentar realizar alguma missão secreta no Canal do Panamá. A história fazia sentido, afinal, porque um velho submarino enferrujado poderia se encontrar nessas águas. Mas quanto mais a maré baixava, mais ficava claro que os habitantes locais estavam muito enganados. O submarino, que já estava ali por várias décadas, não se parecia com nenhuma embarcação que o James conhecesse, e além disso, parecia muito mais antigo que os navios da Segunda Guerra Mundial. O cientista ficou estupefato. Durante sua carreira muito bem sucedida, em várias ocasiões ele participou da retirada de navios antigos do fundo do mar, mas não podia sequer imaginar que a descoberta mais incrível da sua vida seria feita assim, enquanto descansava numa praia. O tamanho, a forma e o arranjo das câmeras do submarino achado não correspondiam a nenhuma das embarcações que ele conhecia, e ele conhecia quase tudo o que flutuava na água e debaixo dela. O design e o conteúdo técnico desta incrível descoberta subaquática, assim como a forma do seu casco, eram algo fantástico, saído de um livro antigo. Com a ajuda de outros especialistas na área de antiguidades marinhas, Delgado conseguiu identificar sua descoberta e ela era realmente sensacional. O arqueólogo descobriu que aquele era o submarino Submarine Explorer, um dos primeiros submarinos funcionais do mundo. Ele havia desaparecido sem deixar vestígios, mas se o submarino era funcional e inovador, como que todo mundo se esqueceu dele? Para descobrir, o James teve que ir atrás de documentos históricos. O criador do Submarine Explorer foi um tal de Julius H. Cruel, um inventor alemão que havia migrado para os Estados Unidos. Como era um cara muito talentoso, o Cruel decidiu construir um sino de mergulho que pudesse se mover de forma independente. Não demorou muito e seu sonho se tornou realidade. Seu barco em forma de charuto tinha 11 metros de comprimento e 2 metros de largura, carcaça dupla, câmaras de ar comprimido e de lastro e uma escotilha de saída. O submarino de Cruel tinha muitas características encontradas nos submarinos modernos. Através de escotilhas especiais na parte inferior da embarcação, a tripulação poderia coletar itens do fundo do mar, principalmente conchas com pérolas. O barco era movido por força manual e pedais. Em 30 de maio de 1866, a primeira imersão do submarino foi realizada nas águas do East River, em Nova York, e foi um sucesso. Uma hora após a imersão, o Submarine Explorer, com seu inventor e uma equipe a bordo, voltou à superfície. O orgulhoso Cruel mostrou à multidão um balde de lama recolhida do fundo do rio. Aquilo foi um sucesso retumbante. O submarino foi desmontado e enviado ao Panamá com o objetivo de coletar conchas com pérolas. O inventor poderia se tornar o dono de uma enorme fortuna, mas logo ficou claro que ele estava muito à frente de seu tempo, tanto que a medicina da época ficou muito para trás. Cruel estava tão confiante com a sua invenção e era tão apaixonado pela exploração subaquática que não prestou atenção ao mal-estar que sentia. E os cientistas daquela época ainda não tinham
conhecimento sobre a doença de descompressão. O que acontece é que ao subir muito rápido de uma profundidade marinha, as moléculas de nitrogênio formam bolhas de ar no corpo humano. Quanto mais profundo se encontre o submarino, maior é a quantidade destas bolhas, e elas têm consequências terríveis que podem levar à morte. Sim, o Submarine Explorer era tecnicamente similar aos submarinos modernos, mas o Crowell não podia nem imaginar o que era essa doença de descompressão para tomar medidas para proteger a si e a sua equipe. O barco subia e baixava muito rapidamente, graças à avançada tecnologia de sopro de lastro com ar comprimido, mas ninguém sabia da necessidade de equilibrar a pressão para evitar a descompressão. Em 1867, o Crowell e toda a sua equipe de submarinistas faleceram e os médicos locais decidiram que o motivo das mortes era uma febre comum naquela localidade. 2 anos depois, novos aventureiros entraram no Submarine Explorer para tentarem ficar ricos. Eles conseguiram encontrar muitas pérolas, mas depois adoeceram com a mesma febre misteriosa. No final, o perigoso submarino foi deixado na baía, esperando uma outra equipe mais forte. Mas isso não aconteceu. O Submarine Explorer foi esquecido por todos por longos anos. Atualmente, o antigo submarino ainda se encontra em uma das praias desertas do Panamá. Os cientistas recomendam levar o item exclusivo para um museu o mais rápido possível e restaurá-lo antes que seja tarde demais. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.